Então vamos trazer atualizações de todos os grandes clubes aqui de São Paulo, né? Temos aqui, olha só, nossos repórteres postados ali, Emanuel, Murilo, Júlia e Diegão. Vamos começar aqui com o Corinthians. Quando ele tá no Parque São Jorge, eu fico preocupado, hein, Emanuel? O que tá acontecendo por aí? Boa tarde. Fala, Fred, boa tarde pra você que tá com a gente do Globo Esporte. Hoje teve treino aberto aqui no CT Joaquim Grava e 15 minutos deu pra ver boas notícias, presenças comemoradas como o do André Carrilho, como você vai ver aí na imagem, Rodrigo Garro, argentino, que tá recuperado e deve ir pro clássico contra o Santos, mas a grande notícia que apareceu na madrugada dessa segunda-feira foi a ausência de José Martínez. Ele não se representou com o elenco na última quarta-feira e só na sexta se justificou. Falou que estava na Venezuela ajustando a documentação do filho dele que deve morar com ele no Brasil. O jogador ainda não tem previsão de volta, mas o Corinthians acredita que ele chega ainda no início dessa semana. A única punição, por enquanto, é a ausência dele. Ele não vai ser relacionado para o clássico contra o Santos. E aí, a informação do Memphis em relação à renovação de contrato, que a informação é do André Hernan, certo? Da ESPN, que está estreou um programa hoje das 9 horas da manhã, parabéns. A informação que eu tenho e que a informação que eu... Então eu vou falar que é o quê? Eu falei com o presidente do Corinthians. Pronto. Eu não sou esse tipo de gente que fica, olha, é off, eu falo. Não, eu falei, não é possível, cara. Por que eu estou falando isso? Porque não é possível um cara como esse ganhar a mesma grana do que ele já tem agora, que vai dar 2 anos, e querer renovar mais 2 anos. E aí eu não sei quem que é o empresário, e tá tudo bem a informação do André Hernan, que é um monstro de repórter. Mas a minha informação, eu liguei pro presidente hoje. O presidente, é verdade isso? Que vocês... Não é verdade, Neto. Nós não conversamos com ele. E mais ainda, a informação que o senhor deu na Rádio Bandeirantes, Luiz Fabiano, que o Corinthians fez a proposta dos 23 milhões que deve para o Memphis, só que o Memphis aceitou e ninguém do staff dele deu ok. Então, por enquanto, essa oferta do Corinthians para pagar 1 milhão em março, que você falou que daria o restante, não foi aceita pelo staff do Memphis. E isso desde setembro. Desde setembro que você deu a informação. Então, isso é o que o presidente falou para mim. Agora, se o Memphis renovar o contrato e assinar mais 2 anos, aí cada um engole a bola que quiser. Não é verdade? Cada um acredita em quem quiser. A informação que eu tenho não é essa. E aí, se vamos averiguar todo mundo em relação à informação do André Hernan e da minha, e que, por sinal, os dois são muito bons e nós somos amigos, diga-se de passagem. Só que a minha informação é uma informação diferente do André Hernan e vamos parar de querer botar eu e ele conta que vocês fazem isso e que vai acontecer, não tem problema nenhum. O Memphis tá jogando muita bola, Veloso. Parabéns para nós, a Lendas Cup, né? Foi legal com a criançada participando, Lendas Camp crescendo, né? Um abraço pro Renato lá que fez mais um evento e promete já o quarto, hein? Já promete o quarto, você que está interessado, tem olheiros da onde tava, do Botafogo, do Corinthians, do Atlético Mineiro. É que é legal para as crianças, os pais, todos. Pô, sensacional. Que oportunidade. Pô, e é bonito demais a cidade de Guararema, que é uma cidade incrível. Dá para entender, você, Godoy, renovaria o contrato do Memphis, independentemente. E eu como corintiano, estou torcendo para esse cara chegar hoje e ele amanhã está à disposição e ficar no banco contra o Santos, já que o Neymar não pode jogar, mas estava na Kings League. Vocês viram ele na Kings League? Vi. Eu li que ele ia. Lançamento. Hã? O lançamento Da camisa, né? Da camisa e do campeonato. Do evento. Tava lá, no evento da Kings League. É onde mais o Neymar vai. Kings League. Você renovaria o contrato dele, Oscar Roberto Godoy? Com essa situação financeira de hoje, não, craque Neto. Não é verdade? Você renovaria o contrato dele? Nessa condição, não a condição do Corinthians financeira, a gente sabe que é complicado, mas com esse contrato, da forma como está hoje, com esse salário, com esses bônus, com essas mordomias todas, é totalmente fora da realidade do futebol brasileiro, não é só do Corinthians. Não, do futebol brasileiro. Sabe quanto que a Sociedade Esportiva Palmeiras pagou do Andréas Pereira? 70 milhões. 10 milhões de euros. Pô, você prefere ter um jogador... 70 milhões. Quanto até o final do contrato dele, Luiz Fabiani?
Ao Corinthians, os 26 meses vão custar cerca de 63 milhões de reais. A Esportes da Sorte, patrocinadora Master, colabora com outros 57. E se o Esporte da Sorte sair do Corinthians e entrar, Betano? Aí vai ter que Você ser uma entrar a negociação com a 7K? Betano. Pode ser a 7K, hein? Pode ser o meu patrocinador aí. A 7K pode estar entrando na parada aí, hein? Fique esperto aí vocês, hein? E aí? Eu acho que isso não seria um problema, porque a ideia do Corinthians é negociar o novo patrocinador Master pelo dobro do valor. Hoje ele recebe pouco mais de 100 milhões anuais, a ideia é subir para 200, o Flamengo fechou com a Betano por 260, por exemplo. Então você aumentando a sua receita, não seria problema para comportar o contrato do Memphis Depay, até porque resta só um ano de contrato, menos do que isso, então ficaria menos caro. Você faria o contrato, Luiz Fabiano, para depois o Souza responder? Eu não acho o contrato feito atual um desastre, sinceramente. Eu acho que está embutido no custo que é de um jogador de alto nível no futebol brasileiro, como foi principalmente em 2024. O que eu acho para você renegociar esse contrato, os moldes idealmente seriam trocados por uma produtividade. Então, o contrato dele ser só pautado em produtividade. Ele aceitaria? Eu acho muito difícil. Nos moldes atuais, eu acho que não é interessante, até porque ele está envelhecendo, né, craque? Souza, o que você Eu acho pensa? péssimo negócio. Respeito a opinião do Fabiano, mas assim, não renovaria. Tem a qualidade, é um jogadorzaço, mas com esse valor aí você traz 3 jogadores por 2 milhões cada um. Então, não estou tirando aqui as qualidades dele, é um cara que trouxe muito benefício para o Corinthians, mas esse tipo de contrato para o Corinthians na situação que está, eu acho um péssimo negócio. O que nós falamos aqui quase todos os dias, que por sinal nós somos o único programa aqui de mostrar todas as dívidas, tudo que é feito, tudo que o foco de luz tem que ser colocado em termos de administração. A gente não fala assim, ó, o Corinthians tem que ter um basta. Qual é o basta? Não fazer nas próximas três eleições, os 3 próximos presidentes, em 9 anos, para tentar solucionar metade da dívida. É isso. Então, se eu fizer mais uma loucura como essa, como é que nós da imprensa, ou quem é corintiano, conselheiro, quem quer que seja, você pode ter uma opinião sobre um clube que está quebrado com 2 bilhões e 700 milhões? Como é que um clube que tem devendo 2 bilhões e 700 milhões tem que pensar assim, ó? Pô, eu vou fazer de tudo para ser campeão da Copa do Brasil. Eu valorizo mais meus 4 jogadores da divisão de base, tento vender 2, tenho dinheiro para suportar um pouquinho no começo do ano. Eliminar o transfer ban. Eliminar o transfer ban, porque eu já devo para ele 23 milhões. Isso é loucura. É a mesma coisa querer contratar o Gabigol, querer contratar quem quer que seja, em relação ao que acontece com o Corinthians. Isso é loucura. Ou o Corinthians dá um basta assim, ó. A partir de hoje, nós vamos fazer um time para nós não cairmos para a Série B, para a gente tentar fazer o máximo possível no Paulista, para nós estarmos ou na Copa do Brasil ou na Sul-Americana. É ter um planejamento, porque se um time que está quebrado, que deve 2 bilhões e 700 milhões, tá legal? Para vocês eu não posso, esse dinheiro paga o garro. O Tom Brady, para a gente dar uma comparação, o Tom Brady quando jogava no Patriots, ele aceitava ter um salário baixo para ter mais jogadores de qualidade do lado dele. Para que ele ganhe o campeonato. Para ganhar o campeonato, entendeu? Então, se só tem 5 anéis, né? Chama ele, fala para diminuir o salário, aí... Não, então, ó, você vai querer? Então vai, você vai querer? Então, os moldes do Corinthians agora é esse aqui. Eu não posso pagar para ele toda essa grana em mais 2 anos de contrato e não pagar o Garro, não pagar o Ranieri, sabe? Não pagar o transfer ban, porque senão, todas as vezes, vai acontecer o que o Andrés fez e que a administração renovação. Pum, gasto 100 milhões. Pum, gasto 200 milhões. Contrato 145 jogadores. E aí nunca vai sair daquilo que está hoje. Então tem que começar ontem. Tem que fazer o seguinte, ô Guinegão, quanto você está ganhando? Você vai ganhar mais. Ô Breno Bidon, quanto você está ganhando? Você vai ganhar mais. Eu aumento a multa, certo? Que é o que o Palmeiras faz sempre. Não é isso, Veloso? Sempre, se protege, né? Se protege. Protege. Ô, Pedro Choca, você ganha quanto? Eu vou te dar um salário a mais, eu vou proteger o meu patrimônio. Sim. Quando eu quero renovar um contrato como um dele, eu não faço o Corinthians melhor, eu não faço o patrimônio do Corinthians melhor. Eu só tenho um jogador de nome
e que esse ano está muito mal, mas é bom de bola, o Corinthians precisa dele, e que o Corinthians precisa de outras situações. A situação de ver o que tem que se fazer para acabar com a torneira que está aberta. Hora de falar sobre o Corinthians, que se reuniu ao longo da última semana com o pessoal da Magalu. Magazine Luiza, que havia adquirido recentemente a Netshoes. E a Netshoes é parceira do Corinthians na gerência da loja online do Corinthians, a Shop Timão. Essa informação sobre a reunião do Corinthians com a Magalu foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Quem esteve à frente desse contato foi o presidente do clube, Osmar Stabile. Ele foi para deixar bem claro a intenção do Corinthians em reajustar os valores. Em busca de mais receitas, o Osmar Stabile tem se encontrado com todos os parceiros pedindo reajustes. A ideia é que o Corinthians fature mais para que possa tentar ter um fluxo de caixa um pouco mais facilitado. Hoje a situação financeira é drástica. O Corinthians apontou, depois de 7 meses na atual temporada, uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais, além de um prejuízo nesses primeiros 7 meses de 103 milhões de reais na temporada. Diante disso, todos os contratos estão sendo rediscutidos. E o Osmar Stabile pediu que a Magalu /Netshoes melhore as condições do negócio sob o risco de o Corinthians ir buscar um novo parceiro em relação à venda de produtos online. Essa é a questão. Muita gente especulando se a Magalu poderia se tornar, por exemplo, dona dos name rights do estádio do Corinthians. Em momento algum se discutiu essa possibilidade. As cifras pedidas pelo Corinthians hoje parecem fora da realidade nesse escopo de negociação entre Corinthians e Magalu. Só para completar também, registrar que o Stabile pediu para que a Magalu fizesse um esforço para tentar patrocinar o time de futebol feminino, com cifras bem mais baixas. Camisa do time do Corinthians no feminino, apesar de muito campeão, tem cifras bem inferiores à do time masculino. A saideira sobre o Corinthians, o presidente alvinegro não assinou a renovação do contrato com uma empresa chamada Offside, que desde abril do ano passado cuida de toda a logística do clube. O Corinthians vai viajar para jogar, por exemplo, contra o Sport em Recife. A Offside é quem monta todo o escopo e a partir daí o Corinthians vai e executa o pagamento. Existia a possibilidade de uma renovação desse contrato com assinatura. O Stabile entendeu que a escolha da Offside em abril do ano passado não foi das mais legais. Não houve um compliance, um respeito, por exemplo, a busca por 3 valores diferentes de empresas. Sabe quando você faz uma concorrência para ver quem oferece o melhor? O Corinthians não optou por esse caminho e acabou fechando com a Offside sem ouvir outras possibilidades. O Stabile não gostou e acabou por impedir que esse contrato fosse assinado. A Offside vai seguir trabalhando com contratos específicos. Vai jogar contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, a Offside manda o orçamento e o Corinthians executa, até que se busque uma nova solução para o tema. Hora de falar sobre o Corinthians de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do timão. Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027. Tem outro problema importante, né? Para contratar o Gabriel Paulista ou qualquer outro jogador, antes o Corinthians precisa resolver os 2 transfer ban que tem contra si, que totalizam 85 milhões de reais.
Um relacionado ao Santos Laguna pelo Félix Torres, 41 milhões de reais. Outro por conta de Matias Rojas, mais 44 milhões de reais. Enquanto não houver o pagamento dessas duas pendências, o Corinthians não estará habilitado a registrar novos jogadores. Isso sem falar em outras 4 condenações da FIFA, que a qualquer momento também vão se tornar punições na Corte Arbitral do Esporte. Você contrataria o Gabriel Paulista? O fato dele ser corintiano ajuda? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e o principal, se inscreva no canal do Nicola. Tem um monte de gente que assiste por aqui e não é inscrita, dá esse moral pra gente. Fala, fiel. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou das informações, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão, porque aqui é notícia de corintiano para corintiano, então se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.